Quando a gente fala da negociação integrativa, da resolução conjunta de problemas, a gente está buscando uma forma de você trazer a outra parte para o seu lado e vocês dois juntos trabalharem para solucionar o problema. Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente mostra para você que é sim possível conduzir negociações bem-sucedidas em qualquer circunstância. Esse programa vai ao ar às terças-feiras e se por acaso você perdeu os episódios anteriores, é muito fácil. Basta acessar as redes sociais do Alexandre, pode ser o YouTube, o Instagram ou também o Facebook, o que você preferir. O link vai estar aqui no descritivo desse vídeo. Corre lá e confere o que rolou nos episódios anteriores. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. E hoje nós vamos discutir um tema super interessante, que é as 10 habilidades para se tornar um bom negociador. É isso mesmo? É isso aí. E por que você escolheu esse tema para a gente conversar hoje, Alexandre? Hoje eu queria introduzir um novo conceito para a nossa audiência, que é o conceito de negociação integrativa. Na verdade, a gente fala muito sobre a resolução conjunta de problemas e a negociação integrativa tem tudo a ver, as coisas estão muito relacionadas. Então, hoje a gente já fala sobre isso de uma forma indireta, sem falar o nome. Mas como é um nome que vem crescendo aí no meio de estudos e tudo, eu acho que será interessante dar esse conceito para que a nossa audiência entenda. A negociação integrativa nada mais é do que você agregar ou integrar, como o próprio nome diz, outros fatores à negociação além daquele que está sendo discutido. Então, por exemplo, vamos supor que você você é contratado por uma empresa, ou você está em contratação por essa empresa. No momento em que você vai negociar o salário, você não negocia só o salário. Você inclui os benefícios, você inclui plano de saúde, você inclui outros fatores além do salário. Uhum. Então, isso é um tipo de negociação integrativa, porque você está integrando vários fatores à negociação. Um outro exemplo, você vai comprar um carro, por exemplo. Então, você vai lá, você escolhe o modelo, mas você não negocia só o valor do carro. Você inclui acessórios, você inclui garantia, você inclui manutenção, revisão. Então, você está agregando, você está integrando outros fatores à tua negociação. E isso é a negociação integrativa. A negociação que eu costumo chamar de tradicional, ela é também conhecida como uma negociação distributiva. Então a chave para uma boa negociação porque o que acontece é o seguinte, de início, toda vez que a gente olha para uma situação de negociação, a gente imagina que ela é distributiva. Distributiva é você fica com uma parte, se você ficar eu não posso ficar com a outra e vice-versa, né? Então para um ganhar o outro tem que perder, como a gente fala muito. Mas a maioria esmagadora das negociações, ela pode ser transformada numa negociação integrativa. Então, por exemplo, a gente falou num desses episódios anteriores sobre a teoria do bolo fixo. Uhum. A teoria do bolo fixo nada mais é do que você transformar uma negociação distributiva em integrativa, que é a grande vantagem que a gente tem. Seria mais ou menos assim, conferir um olhar não tão focado no problema inicial, no caso do carro, eu quero um carro, preciso de um carro, e você vai ampliar o seu olhar para enxergar o que está em torno daquele objeto da negociação. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Por quê? Como você está visando, e a negociação integrativa, a base dela é visar ganhos mútuos. Como você está visando ganhos mútuos, se você se focar no problema que está em discussão só, ele vira distributivo, não dá para ter ganhos mútuos. Por quê? Se você ganha, eu perco,
ou na melhor das hipóteses a gente chega no meio termo, e para mim o meio termo é ruim para os dois, você fica por aí, não tem jeito. E na grande maioria das vezes, como a tua posição é contraditória à minha, é muito difícil a gente chegar num acordo. Então, para que a gente possa realmente buscar ganhos mútuos, não tem jeito, a gente precisa integrar outros fatores dentro daquela negociação que a gente está discutindo, senão a gente não consegue chegar nos ganhos mútuos. Eu entendi, mas parece que isso vai dar um maior trabalho, né? Seria mais fácil chegar lá e discutir só o objeto principal da negociação, talvez a negociação fosse mais rápida e talvez fosse menos trabalhosa. Qual que é a vantagem da gente partir aí para a negociação integrativa? É que isso não é verdade. Na realidade, quando a negociação é distributiva, ela tende a ser muito mais lenta. Por quê? Se a gente não consegue chegar num acordo, porque a tua posição é contraditória à minha, então eu vou puxar para o meu lado, você vai puxar para o seu lado, a gente vai ficar nessa discussão que não tem solução. Entendeu? É a mesma coisa, é um exemplo que eu sempre dou quando a gente vai discutir variação cambial com algum cliente. A gente fica na discussão em cima do câmbio, só que a gente não consegue mudar o câmbio. E fica nessas, porque não é responsabilidade nenhum dos dois, cada um está defendendo o seu lado e a gente não chega no acordo. E aí você tem uma série de idas e vindas. Por quê? Você não chega num acordo. Então o que você está buscando? Você está buscando como fazer uma distribuição que seja melhor para mim e você buscando uma distribuição melhor para você. Mas a gente não chega num acordo. Então fica essa discussão e essas idas e vindas, elas levam um tempo enorme. Além disso, elas causam um desgaste muito grande. Porque é claro, né? Eu quero puxar para mim, você não cede, eu não cedo. E isso gera estresse, gera desgaste. Então, na verdade, quando você busca outros fatores, e isso não é tão complicado assim, você consegue enxergar a situação de uma forma um pouco mais de fora, você acaba resolvendo muito mais rápido, porque você traz para a mesa opções de ganho para os dois lados. Porque ninguém quer perder, né? Exatamente, e os dois vão ganhar, mas está certo, ninguém tem que perder mesmo. Então você vai trazer essas opções para a mesa. Com isso, você tende a fechar mais rápido, você tende a fechar com menos desgaste, menos estresse, porque você está buscando opções que o outro lado vai aceitar, e você ainda preserva o relacionamento, porque você está trazendo na negociação algo positivo para o outro lado. E normalmente a negociação é vista com uma conotação negativa, porque ela tem uma conotação de embate, de campo de batalha, e você acaba com isso. Então você traz uma forma nova de negociar, uma forma diferente. Fica bom para todo mundo, né? Essa é a ideia da resolução conjunta de problemas, da negociação integrativa, é que todo mundo saia satisfeito na negociação. Pena que as pessoas ainda não conhecem a fundo essa forma de negociar, porque realmente se a nossa audiência entendesse que esse tipo de negociação traz tantos ganhos, ninguém negociaria da forma tradicional, porque não tem comparação, né? É incrível. E quando você tem os dois lados trabalhando desse jeito, aí facilita muito. E Com esse certeza. esse é meu grande objetivo e é o objetivo dos esforços que eu faço, é para conscientizar cada vez mais pessoas dos benefícios desse tipo de negociação. Com certeza, a vida dos negociadores ficaria muito mais fácil se todo mundo partisse por esse lado. Com certeza. Com certeza. Agora vamos lá, Alexandre. Você comentou aí que a gente tem que ter um olhar mais amplo, então, além do óbvio, né? Então vamos ampliar o nosso olhar até para conseguir esses ganhos mútuos. Mas aí eu fico aqui pensando, né? O negociador vai ter que ser bastante criativo, então, para enxergar além do óbvio, né? Ele vai ter que sair ali da postura tradicional e ver o que está em torno. Só que nem todo mundo é assim tão criativo. Então, como é que faz para arrumar essa criatividade aonde? Assim, todo mundo consegue fazer esse tipo de negociação. Por quê? Ele chega a ser até mais fácil do que a negociação tradicional. A partir do momento que eu deixo de procurar uma razão para não ceder, e aí dentro de procurar uma razão para não ceder, eu acabo trazendo para a mesa de negociação um monte de mentiras, eu acabo trazendo
um monte de falsidades. Eu acabo trazendo para a mesa de negociação uma série de táticas que a gente chama de táticas ardilosas. A partir do momento que você para de usar a sua criatividade para buscar essas coisas que são coisas negativas no final e passa a usar isso de uma forma positiva, você gera uma força muito grande para que você realmente busque essas alternativas e a coisa vai fluir com muito mais facilidade, porque você percebe, você está direcionando a sua energia para uma coisa positiva e isso tende a crescer. Então, essa questão não é um problema, né? A criatividade não é um problema. Todo mundo negocia mais fácil nesse tipo de negociação do que na outra, que a gente está acostumado desde a infância com a outra. Então, a gente precisa quebrar essa barreira. E para ajudar nossa audiência a fazer isso, foi que eu escolhi esse tema da noite, onde eu trago 10 habilidades que estão totalmente relacionadas com a negociação integrativa. Então, a partir do momento que, e são coisas muito práticas, como eu sempre trago, eu quero que a audiência escute essa aula e acabando a aula já sai implementando. Então, são 10 habilidades que a gente consegue desenvolver facilmente e que vão agregar ao processo da negociação integrativa. E tem mais, né? Na verdade eu estou trazendo 10, eu não vou conseguir pelo tempo que a gente tem entrar em muitos detalhes em cada uma delas, mas eu quero mostrar o que é, como fazer e dar umas dicas práticas para fazer e a gente não vai conseguir acabar hoje também em função do tempo, então a gente começa hoje, trata uma parte delas e na semana que vem a gente conclui essa aula, né? Com certeza, nossa, que interessante. Agora, eu só queria comentar uma coisa. Eu acho que você falou da questão da criatividade, né? A criatividade surge quando você se desarma, não é isso? Porque quando a gente vai para essa negociação do é meu, é seu, eu estou preocupado em atacar e me defender. Aí os meus esforços estão nisso. Quando de repente eu me desarmo disso, eu não tenho mais que atacar, eu não tenho mais que me defender. Então, eu abro a mente para realmente sentar com a outra parte e discutir com ela a solução para o problema que, na verdade, não é meu nem seu, é dos dois. E acontece uma coisa, um efeito bem interessante nisso, que é, à medida que você desenvolve relacionamento, e principalmente que a outra parte passa a te conhecer e sabe o jeito que você negociar, e isso acontecia comigo muito, o que acontece é justamente isso, você chega confortável na negociação. E aí o que acontece? Você começa a gerar essas ideias e a outra parte começa a contribuir para as ideias. Então, olha só a diferença. Ao invés de você ter um atacando, o outro se defendendo, né, você tem os dois tentando gerar ideias em conjunto para resolver o problema. É fantástico. Com certeza, duas cabeças pensando numa solução que vai ser boa para ambos, né? Não é à toa que eu me apaixonei por esse modelo de negociação, que eu uso ele há décadas e que ele traz resultado. Claro. E assim, e nas pessoas com quem eu negociei, os meus alunos hoje, tudo, o feedback é extremamente positivo. Por quê? Você se diferencia. Com certeza. Todo mundo está esperando aquele negociador tradicional, aquele negociador do embate, tudo. Quando você muda isso e quando você começa a ter resultados, você se destaca, você se diferencia. E isso é legal. Então, eu tenho relatos, e para mim isso é um super motivo de orgulho, porque eu tenho já relatos de alunos que estavam em uma negociação muito difícil e aí eles começam a estudar o método e a própria negociação que está em andamento muda completamente. Então, e aí eles passam a ser vistos como uma referência em solucionar problemas, né? Porque todo mundo quer ser. Então, quando as pessoas te enxergam, não como o cara que traz problema, mas como o cara que soluciona problema, todo mundo vai te buscar, todo mundo vai atrás de você.
porque você agrega, Você né? vai virar uma referência, né? Isso aí. E numa negociação que começa de um jeito e termina de outro, sendo as mesmas partes, o que mudou? A postura, né? Se o problema continua lá, as partes são as mesmas, é realmente a postura do negociador. Interessante. Agora, você falou que a criatividade surge quando a gente adota uma postura mais positiva e quer resolver o problema em conjunto. Mas, se alguém ainda está com problema de criatividade e não sabe por onde começar, você separou então as dicas de hoje para ajudar esse negociador a dar ali o primeiro passo. É isso. Aí. Vão ser 10 primeiros passos hoje. Vai ser bastante coisa, hein, pessoal? Fica ligado que vai valer super a pena. Vamos lá então para começar com a primeira habilidade? Vamos lá. Qual é a primeira habilidade que você separou pra gente? A primeira habilidade é dominar a BATNA. Nossa, já ficou difícil aí pelo termo. Explica pra gente o que é BATNA. BATNA é um acrônimo em inglês, significa Best Alternative to a Negotiated Agreement, que é a melhor alternativa a um acordo negociado. BATNA nada mais é do que, se você não conseguir chegar a um acordo na negociação, qual é a sua melhor alternativa? Então, se não houver acordo, não tem jeito, chegou num impasse, aquilo não anda, travou a negociação. O que vai acontecer? Qual que é a minha melhor alternativa nesse caso? Até para quem quiser ir com mais profundidade, BATNA é um assunto extremamente profundo, extremamente técnico, fantástico por sinal, e fundamental dentro de uma negociação. Você não pode ir para uma negociação sem saber o que é a BATNA. E eu fiz, na semana passada, um programa no projeto Negociador de Alta Performance. Eu fiz um programa dedicado à BATNA. Então, quem tiver interesse, é só ir lá nas minhas redes e procurar esse programa dentro do projeto Negociador de Alta Performance, e lá vai ter bem mais informações. Fica a dica então para quem não viu e não está entendendo muito o que é BATNA, confere lá os detalhes nesse episódio que o Alexandre comentou. Lá eu dou bastante exemplo, tudo, então vai ficar um pouco mais claro. Ainda assim, BATNA é um assunto bastante profundo. Pra você ter uma ideia, dentro do meu curso eu abordo BATNA num módulo inteirinho só para BATNA. Então é um assunto realmente profundo. Mas basicamente é isso. Qual que é a minha melhor alternativa se o acordo não for possível, se o acordo não for viável. E é importante ter a BATNA porque ela traz alguns pontos importantes para dentro da negociação. A BATNA, por exemplo, é o teu critério de desistência. Por quê? Vão acontecer, é a minoria, mas pode acontecer de a negociação realmente não ser viável. E aí a BATNA ela é que vai te dar o critério de desistência. Por quê? Se a proposta que você tem na mão é uma proposta pior que a BATNA, é melhor ir para a BATNA. Claro. Se ela for melhor que a BATNA, aí você vai para ela. Então a questão ela é um critério de desistência. Por isso o negociador tem que ter a clareza de qual é a BATNA naquele caso, porque também a BATNA vai variar dependendo da negociação, é isso, né? E é interessante que tem muito negociador que não conhece a sua BATNA e ele insiste na negociação. E ele acaba cedendo e fechando um acordo pior, ou seja, se ele não tivesse fechado o acordo e deixasse como está, ele teria ficado numa situação melhor do que fechando o acordo, mas ele não sabia a BATNA. Então ela é importante nesse sentido. O segundo ponto importante de saber a BATNA é a estratégia. Você vai definir a estratégia de comportamento, de abordagem, de postura dentro da negociação, dependendo da sua BATNA. Se você tem uma BATNA muito boa, você pode ser mais incisivo na negociação, naquilo que você quer. Agora, se a tua BATNA é muito ruim, você vai fazer uma estratégia de abordagem diferente, porque você precisa fechar um acordo melhor. Claro. Então você muda completamente. Então a BATNA define a estratégia da negociação. E a BATNA pode ser um critério. Você tem muitos, dentro de uma negociação, é importante você ter vários critérios objetivos para saber se as propostas são boas, são ruins, em que elas estão baseadas e tudo isso. A BATNA é um desses critérios. Porque à medida que você usa ela para comparar se a proposta é boa ou ruim, ela passa a ser um critério objetivo dentro da negociação. Então, é imprescindível você saber a BATNA
quando você vai para uma negociação, não tem jeito. Então, essa é uma das habilidades fundamentais, não é à toa que eu comecei por ela. Interessante. E, inclusive, a BATNA tem que estar prévia à negociação. Então, no processo de preparação, você vai discutir a sua BATNA. Na verdade, nem discutir, né? Você vai pensar sozinho sobre ela, porque não é uma coisa que a gente declara para o outro negociador, não é? Não, a BATNA ela é uma coisa tua, é uma reflexão interna e você não vai, de fato, abrir a BATNA normalmente, a não ser que dentro da tua estratégia seja um ponto positivo para você abrir a BATNA, mas normalmente não. Normalmente a BATNA é um exercício interno seu, né? Não é alguma coisa que você abre. Por isso que ela está dentro da preparação, porque antes de começar a negociação você já precisa saber qual que é a sua BATNA. Certo, então a BATNA é o primeiro critério, na verdade, a primeira habilidade que um bom negociador deveria dominar. Exato. E o que mais que você separou pra gente? A segunda habilidade é negociar o processo. Como assim? Negociar o processo? O que eu quero dizer com negociar o processo é trabalhar. O que acontece é o seguinte: quando a gente vai para uma negociação, a gente acaba nos inteirando bastante da situação. A gente sabe como é que é, sabe quanto tempo demora, tudo a gente já preparou, a gente sabe muito daquele assunto. Só que a gente imagina que o outro lado esteja tão inteirado no assunto quanto a gente. A gente costuma falar que a gente imagina que o outro lado está na mesma página que a gente. Só que não necessariamente, o outro lado também tem outras preocupações que ele tem, não necessariamente ele está ciente do processo assim como a gente está. E aí isso causa alguns problemas, não do assunto da negociação propriamente dito, mas alguns problemas de procedimentares. Por exemplo, você sabe que aquele assunto você vai discutir e você precisa de 1h30 para você discutir o assunto. E aí você imagina que a outra parte, teu interlocutor, ele sabe que você precisa de 1h30, porque, claro, é óbvio. Só que aí ele agenda a reunião, você chega lá e fala, olha, eu tenho meia hora para te atender. Aí você entra em pânico, como é que você vai fazer 1h30 e meia hora? Não tem como. Então, esse tipo de alinhamento, às vezes é outra coisa. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma negociação e você precisa de uma pessoa específica dentro da reunião. E aí, como você está inteirado no assunto, para você é óbvio que aquela pessoa tem que estar. Só que para o teu interlocutor não é. Chega na reunião, você fala assim, mas cadê o fulano? Não, o fulano não vem para essa reunião. Pô, mas ele tinha que estar aqui, senão não adianta nada. Percebe? Então, quando eu falo negociar o processo, antes da negociação, você ajustar essas questões procedimentares da negociação. Já aconteceu, só para contar alguns casos que aconteceram comigo, por exemplo, eu preparei toda a apresentação para a negociação em PowerPoint. Quando eu cheguei lá na reunião, na sala de reunião, não tinha como apresentar. Não tinha como apresentar. E aí era uma sala grande, o laptop pequeno, não dava para enxergar. Aí você imagina, eu passei horas e horas preparando aquele material e não consegui usar. Então, assim, o quanto a negociação perde, por quê? Porque eu não alinhei essa questão com o meu interlocutor. Falar, eu vou precisar, tal, porque aí ele reservaria outra sala, tudo, ele não sabia. Teve uma outra vez que foi até engraçado, mas o que aconteceu? Eu vinha preparando, tal, também de novo, sempre no laptop, que é onde eu prefiro apresentar, e eu vinha usando, já estava com a bateria no final, porque eu vinha trabalhando, tal, eu fui direto. Quando chegou na sala de reunião, não tinha tomada. Jura? Não tinha tomada, a minha bateria acabando, de fato a minha bateria acabou no meio da apresentação. Não tem o que fazer. E pronto, o que você vai fazer? Então, essas questões mais básicas, a gente costuma negligenciar. E quando a gente faz isso, a gente acaba comprometendo o resultado da negociação. Então, ter tudo isso muito claro e muito bem alinhado com o teu interlocutor é o que eu chamo de negociar o processo.
Nossa, e seria bem simples até, tão simples que acho que a gente esquece de fazer, né? É óbvio para mim, como não vai ser óbvio para o outro, mas ele não sabe, ele não tá, na verdade, vendo o problema com os meus olhos. É isso aí. Né? Ele preparou a reunião para ele, sobre os pontos dele, o que ele vai discutir. Agora ele não sabe o que eu quero discutir, o que material eu preciso e tudo. Exatamente. E é tão óbvio que acho que a gente esquece. E é um alinhamento simples. Com certeza. Mas muita gente não faz e acaba comprometendo o resultado da negociação por causa disso. Às vezes até vai fazendo, economizaria uma outra reunião, porque no seu caso aí da bateria, você teve que fazer de novo a reunião. Já aconteceu comigo de eu ir negociar com o cliente, pegar avião, ir para outro estado e chegar lá, a pessoa com quem eu precisava falar não estava lá. Tinha ido viajar. Perdi a viagem, tive que voltar de novo. Quanto não custa isso? Com certeza. Tempo, dinheiro, tudo. Então, isso acontece com frequência. E é um cuidado simples, mas que a gente tem que tomar e melhora bastante. Com certeza. Olha, eu nunca tinha pensado sobre essa questão da preparação, da negociação do processo, como você chama, do jeito que você colocou aqui, né? Coisas que parecem simples, a gente poderia fazer, não faz, e aí compromete, que nem você falou, uma visita em outro estado, seu tempo, seu dinheiro, é realmente uma coisa para a gente refletir. E qual que é a terceira habilidade, Alexandre, que você preparou? A terceira habilidade é uma que eu particularmente gosto muito, que é construir rapport. Outro termo aí difícil que você vai ter que explicar pelo menos um pouquinho para nossa audiência não ficar curiosa. Eu acho que essa aula e a próxima vai ser cheia de termos interessantes. Rapport, e eu trago esse conceito de rapport muito da programação neurolinguística. Existia, e eu, ao longo da minha carreira, eu fiz vários cursos onde as pessoas colocam rapport como se ela fosse empatia, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a programação neurolinguística, ela trouxe para a gente de uma forma muito clara o rapport, muito interessante, né? Ela traz esse conceito da psicologia. E rapport nada mais é do que você criar uma conexão com o seu interlocutor. A gente não vai poder entrar em detalhes agora de rapport, de como fazer o rapport e tudo isso, porque é um assunto bastante extenso, bastante profundo. De novo, vou ser repetitivo, mas eu tenho uma aula só de rapport dentro do meu curso, porque realmente é um assunto importante. E ele cria essa conexão. Agora, o porquê que a conexão é importante? Ora, quando a gente fala, e a gente discutiu um pouco disso no início, quando a gente fala da negociação integrativa, da resolução conjunta de problemas, a gente está buscando uma forma de você trazer a outra parte para o seu lado e vocês dois juntos trabalharem para solucionar o problema. Ora, para você fazer isso, se você não tem conexão nenhuma com a outra parte, fica muito, mas muito difícil. E isso, eu acho que a nossa audiência vai fazer, vai lembrar de alguma situação onde você trabalha com uma pessoa que você tem conexão, sabe? A gente costuma falar assim, eu gosto de trabalhar com essa pessoa porque ela olha para mim e ela sabe o que eu estou pensando. Isso é conexão. Fica muito mais fácil de você trabalhar com uma pessoa assim. Ao passo que se você vai trabalhar com uma pessoa que você não tem conexão nenhuma, fica muito difícil. A pessoa talvez pense muito diferente de você, ou você não conheça a pessoa, fica mais difícil. Então essa conexão, você criar conexão dentro daí, eu falo muito sobre criar sintonia também. Então você gerar essa conexão dentro de uma negociação é extremamente importante quando você busca ganhos mútuos. Claro. Se você busca atacar outra pessoa, se defender, quanto menos você conhecer, quanto menos conexão você tiver, melhor. Mas a gente já viu que isso não traz o melhor resultado para a negociação. A partir do momento que você busca uma outra forma de negociar, você precisa desenvolver conexão. E o rapport te ajuda a fazer isso. Nossa, interessante.
Mas acho que ficou aí uma pulguinha atrás da orelha de quem não conhece o termo ou nunca tinha ouvido falar no termo, mas não tem problema. Nosso tempo aqui é limitado, como o Alexandre falou, não dá para discutir tudo, mas se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa específica, pode mandar nas redes sociais do Alexandre, deixa lá um direct, ele sempre abre caixinha de perguntas, coloca lá sua dúvida, que aí ele responde especificamente para você. E se tiver muita procura, a gente pode combinar um programa só sobre isso. Falar só sobre rapport. Está 1 ou 2 programas aí. Não, interessante. Eu já fiquei curiosa. Beleza, vamos então para a quarta habilidade? Sim, a quarta habilidade é outra que eu particularmente gosto demais, que é a escuta ativa. O que acontece? A gente vive num mundo hoje onde a gente tem um excesso de informação. Consequentemente, o nosso cérebro tem até uma certa dificuldade em processar tudo isso. O que acontece também é que isso, que é um outro efeito colateral disso, é que isso gera um acúmulo de tarefas para a gente. A gente tem muita coisa para fazer. Eu tenho certeza que 90% da nossa audiência vai falar o seguinte: poxa, eu queria que o dia tivesse 27, 28 horas para fazer tudo que eu tenho que fazer. Com certeza. Isso gera um outro efeito colateral, que é o seguinte: a nossa mente ela fica a 1000% o tempo inteiro. A gente não para. Quando isso acontece, a gente deixa de viver o momento presente. Por quê? Eu estou aqui com você, mas a minha cabeça já está pensando na próxima coisa que eu tenho que fazer. Ela já está pensando na próxima resposta que eu vou te dar. E eu não estou te ouvindo. Por quê? Se a minha mente está ocupada pensando na próxima coisa que eu tenho que fazer, eu não estou ouvindo você, porque minha mente está ocupada. E escuta ativa é você se entregar naquele momento, e por isso que a gente ouve muito, você vai ver os psicólogos dizendo que a escuta ativa é uma forma de respeito com a outra pessoa. Por quê? Você se entrega naquele momento para de fato ouvir a outra pessoa. Ouvir não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos. E para isso, você tem que estar presente de corpo e mente. Então não adianta estar pensando em outra coisa. E isso é extremamente importante. É você estar efetivamente presente. Mesmo que às vezes você não concorda com outra pessoa. Outra pessoa está te falando uma coisa que você simplesmente não concorda. Mas é uma atitude de respeito você ouvir o que ela está falando e você compreender. Essa é a posição dela, por mais que você não concorde. Agora, por que isso é importante dentro de uma negociação? Isso é importante porque quando a gente vem para dentro da negociação integrativa, a gente falou também no começo que a gente não quer se prender às posições. Por quê? As posições são antagônicas. Elas são aparentes, elas estão na superfície, todo mundo conhece, mas elas são antagônicas. Se a gente se prender a posições, a gente não chega no acordo. Eu defendo meu lado, você defende seu lado e a gente não chega no acordo. Para que a gente possa ir um passo além, a gente precisa entender quais são os interesses reais da outra pessoa. E quando eu falo interesses reais, eu estou falando em desejos, preocupações da outra pessoa. Só que isso não fica na superfície. Isso está por trás. Isso deu origem às posições, mas ele não é aparente. Aí o que acontece? Como que você vai descobrir alguma coisa que não é aparente se você não escuta o que a outra pessoa tem para falar? Quando a pessoa está falando e você está escutando, você está percebendo o que é valor para outra pessoa. E buscar opções de ganhos mútuos é isso. É você entregar uma coisa que é valor para outra pessoa, que ela de fato quer, que ela valoriza. E o interessante dos interesses, ficou até estranho aí, mas o interessante é que na grande parte das vezes você consegue gerar valor para outra pessoa a um custo baixo para você. Porque o que é valor para o outro não é valor para mim necessariamente. Exatamente, exatamente.
Então, agora, como que você vai descobrir isso se você não está escutando a pessoa? Se enquanto o negociador do outro lado está te explicando o que é valor para ele, você está pensando na próxima reunião, você está pensando que saindo dali você tem que ligar para não sei quem, que saindo dali você tem que buscar as crianças na escola. Você não está ouvindo. E se você não ouvir, Fica difícil. fica difícil. Então, e tem uma outra coisa que a escutativa traz também, e a gente vai voltar no ponto de conexão. Por quê? Quando você escuta de fato a outra pessoa e a outra pessoa sabe que você está ouvindo, isso melhora o relacionamento. Com certeza. E quando você melhora o relacionamento, você cria mais sintonia, você cria mais conexão. E a gente já falou o quanto a conexão é importante dentro de uma negociação. Então, escutativa é tudo de bom dentro da negociação. Nossa, eu ia falar justamente isso, que liga com a falta de conexão quando a gente não ouve. E o interessante é que essa habilidade da escutativa é uma habilidade que a gente deveria levar para a vida, né? Com os nossos filhos, com o nosso chefe, com os nossos amigos, porque não tem coisa mais desagradável que você estar presente com uma pessoa e a pessoa não está te ouvindo. E é tão fácil perceber. A pessoa pode estar te olhando, mas se ela não está te ouvindo realmente, o interlocutor sabe, né? E aí meio que ele já perde ali a vontade de continuar aquela conversa. Então, numa negociação, isso vai criar um muro gigante entre as partes. Então, realmente, estar presente a cada momento, em cada momento, viver aquele momento, é uma coisa que a gente devia levar para a vida em todas as relações, em qualquer âmbito. E você sabe que é por isso que a gente tem a sensação de que o tempo passa muito rápido. Que a gente não estava lá, né? Exato, porque a gente está vivendo o futuro. E quando o futuro chega, a gente está vivendo o futuro. E não tem presente, então o tempo passa voando. Nossa, eu acho isso muito triste, mas a melhor parte é a gente poder refletir sobre isso, né? E realmente mudar de postura, mudar de conduta, porque a beleza do conhecimento está aí, né? A gente adquire e coloca em prática, e muda uma crença, muda um jeito de fazer alguma coisa, e assim a gente vai fazendo pessoas melhores, né? Que no fundo é o que a gente quer. E por isso que a gente tem que investir no nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza. Então, às vezes as pessoas falam, eu sou um consumidor ávido de cursos, de livros, de conhecimento. E invisto pesado, eu gasto mesmo um dinheiro nisso, além do que eu consumo gratuitamente. Mas o retorno é certo, a gente precisa disso, a gente precisa se desenvolver, né? E muita gente acaba se restringindo nesse sentido. E aí tem a falta de tempo, né? A pessoa acha que tem pouco tempo e não dedica tempo para o desenvolvimento pessoal, profissional, que talvez seja uma das questões mais importantes. Eu acho que é uma questão de prioridade, né? Aonde você está investindo o seu tempo? Com outras coisas ou com você mesmo? Porque quando a gente investe em conhecimento, na verdade a gente cresce enquanto pessoa, né? A gente é o primeiro que ganha e depois todo mundo que está no nosso redor. Então não é só uma questão de se desenvolver na profissão, é de se desenvolver na vida, porque as habilidades são para a vida, não só, né, enquanto negociadores. É isso aí. E então vamos lá, Alexandre, eu acho que o nosso tempo está acabando, a gente talvez tenha tempo para mais uma habilidade só. O que você gostaria de falar sobre isso? A próxima habilidade é fazer a pergunta certa. Como assim? A gente não está numa negociação buscando as respostas para o nosso problema? Que história é essa de pergunta? Isso é o que é um pouco contraintuitivo, isso. Mas, na verdade, quando a gente vai para uma negociação, a gente tende a querer ter todas as respostas. Mas, na verdade, isso não é positivo, porque quando a gente já vai com todas as respostas prontas, a gente tende a induzir a negociação para uma barganha posicional, né, para uma negociação contributiva. E isso é ruim, por quê? Você já está com as respostas, você vai lá, se coloca e você coloca o outro lado até um pouco contra a parede, porque você já vai pressionando ele. E é claro que você tem que ter algumas respostas, mas a questão aí é fazer a pergunta certa. Peter Drucker sempre falava o seguinte: a maior dificuldade não está
em fazer a resposta correta, em dar a resposta correta, mas sim em fazer a pergunta certa. Como que é isso? Explica pra gente melhor. Pergunta certa, existe isso? Sim. Pergunta não vale qualquer coisa, você tem que saber o que perguntar, é isso? Aí tem duas coisas, né? Por que a gente precisa fazer a pergunta certa? O que a gente quer? A gente quer que o outro lado se abra mais, para que a gente possa extrair o que é valor para o outro lado e descobrir quais são os interesses reais que tem ali por trás das posições. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa obter do outro lado respostas, vamos dizer, mais completas. Ou seja, por isso que é importante. Eu faço a pergunta certa, eu obtenho a resposta que eu preciso. E se eu tiver a resposta, o outro lado não vai me passar nada, porque eu já estou com a resposta. O que ele pode fazer é não concordar com o que eu estou falando e a gente entra numa briga. Entrou num conflito negativo. E quando você vai com a pergunta, não. O outro lado vai se abrir para responder. Agora, a forma da pergunta é importante. E é aí que está dentro da tua pergunta. Por quê? Existem dois tipos de perguntas. Perguntas abertas e fechadas. Se eu for com uma pergunta fechada, e o que eu quero dizer com isso? São perguntas que exigem uma resposta sim ou não. Eu não vou ter muita coisa de retorno. Então, se eu chegar para o meu interlocutor e falar assim, poxa, você não acha que isso que você está me oferecendo é pouco? Ele vai falar assim, não. E ele se vê, na verdade, desobrigado a te dar mais informações. Porque é a opinião de um contra a opinião do outro, né? Sim, e é fácil para ele responder sim ou não numa questão dessas. Então, ele fica numa posição confortável e só. Mas quem que errou? Errou você de fazer a pergunta errada. Você tem que fazer a pergunta de uma forma aberta. Quando eu falo de forma aberta, eu estou falando para você usar um pronome interrogativo. Então você vai perguntar, por que você acha que esse preço é justo para mim? Aí você está forçando a outra pessoa a se abrir, a mostrar quais são os interesses. Olha, ele vai falar que é justo, mas ele vai falar que é justo por quê? Porque ele está vivendo uma situação XYZ lá. Vai ser obrigado a se justificar. Exatamente. Então quando você pergunta por quê, por que não, qual, onde, como, você vai conseguir extrair mais informações. E quanto mais informações você extrai, melhor. Tanto que bom negociador não é aquele que fala sem parar e não deixa o outro lado falar. É aquele que escuta mais. E quando ele fala, ele faz uma pergunta certa para tentar tirar mais informação do outro lado. Ora, se você está focado em buscar opções de ganhos mútuos, você precisa saber o que é valor, você precisa saber o que é ganho para o outro lado. E não dá para fazer isso sem você ouvir o outro lado. Sem você forçar, através das perguntas, forçar no bom sentido, que o outro lado te dê a informação que você precisa. Com certeza. Até porque, né, o outro lado pode não estar acostumado com essa forma de negociar e ele não vai chegar abrindo tudo, né? Então a gente tem que conduzir a pergunta, eu nem sei se eu diria conduzir, mas eu acho que assim, não colocar as nossas expectativas na pergunta, né? Como você comentou antes. Eu não pergunto por que você acha que isso é justo ou não é justo. Você acha que isso é justo? Ele vai falar não, ou sim. Então você tem que fazer uma pergunta que deixe ele expor a opinião dele, sem colocar a sua. Exatamente. Mais ou menos por aí. É isso aí. Essa é a pergunta certa. Interessante. Essa eu também não conhecia. Tá. Então eu acho que o nosso tempo acabou, Alexandre. Eu acho que a gente pode deixar as próximas outras habilidades, acho que faltaram 5, né? Exatamente. Para o próximo programa, porque realmente aqui o nosso tempo é curto, senão a gente ficaria tempão aqui falando só sobre as habilidades, e você disse que ainda nem as 10 nem são todas, né? Não, Então a gente vai ter ainda muita conversa para fazer. Essa é só a ponta de um grande iceberg aí. Para deixar então a nossa audiência curiosa para estudar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante que é a negociação. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Hoje nós conversamos sobre as 10 principais habilidades de um bom negociador. Hoje foi a parte 1. Na semana que vem tem a parte 2. Se você
Quiser conferir os outros episódios dessa série, é muito simples. Basta acessar as redes sociais do Alexandre, tem o YouTube, tem o Facebook, também tem o Instagram. Aqui na descrição desse vídeo você consegue acessar os links. E aí aproveita também para colocar lá nas redes ou por direct, onde você preferir, as suas dúvidas, o que você está achando do programa, se você tem algum ponto específico que você queira comentar ou que de repente não ficou claro, você pode comentar lá que a gente de repente retoma aqui na semana que vem. Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. A gente se vê na semana que vem. Até lá.